O Nair começa dizendo: caramba, olha pra isso, e diz que essa garota faz o tipo dele. Ele pergunta como ela está e fala que ela é incrível. Ela fala que estava indo bem até ele interrompê-la. Ele pergunta por que ela é tão rude e qual o nome dela. Ela fala que ela tem namorado. Ele fala que lamenta muito em saber disso e que ele não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ele fala que o namorado dela não está ali e que ele gostaria de falar com ela rápido. Ele pergunta se ela pode parar para falar com ele rápido e pergunta qual o nome dela. E como ele também fala que ele só gostaria de falar com ela rápido, ela fala que já disse que ela tem namorado. Ele fala que ela está ali andando sozinha e que eles podem ser amigos. Ele pergunta se eles não podem ser amigos e ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e diz que o nome dela é Juliana. Ele também pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. E já ele fala que ele é de Ohio e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que gostou muito dela e em seguida pede o número. E mais uma vez ela diz que tem namorado. Ele pergunta se eles não podem ser amigos, mas ela diz que negativo. Ele fala que respeita isso e já ela diz para ele aproveitar o dia. Ele diz para ela aproveitar também e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela disse que tem namorado e que tudo bem. Ele fala que ela deve ser fiel e que ainda existem muitas garotas boas por aí. Ele diz que precisa reconhecer que ela é muito bonita. E quando ele a vê voltando, ele pergunta se ela está correndo. Ele fala que talvez ela devesse competir nas Olimpíadas. Ele fala que nós vamos ouvir o que ela vai dizer. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e pergunta e aí. Ela diz oi pra ele e ele pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta como ele está e ele fala que está bem e pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que isso é da conta dele. Ela pergunta se é da conta dele e como ele fala que com certeza é da conta dele, ela fala que também pode ser da conta dela. Mas ele diz que ela acabou de dizer que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela fala que o namorado dela não está ali agora e diz que ele está trabalhando. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e se ela quer manter isso discreto. E ela diz que pode ser. Ele fala que ela tem um namorado e que ela pretende ser fiel e pergunta se não é isso. Mas ela simplesmente diz que ele não precisa saber de tudo. Ele pergunta se ela pretende fazer isso pelas costas dele e ela diz que talvez. Ele fala que isso não é bom e como ela fala que não entendeu, ele repete novamente. Ela pergunta se ele vai convidá-la para entrar ou não e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que para eles irem para algum lugar, mas ele fala que ele não vai para lugar nenhum. Ela fala que para eles irem para algum lugar, mas ele fala que não vai para nenhum lugar com ela. Ela começa a dizer alguma coisa ali, mas ele pede para ela ir para o outro lado. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que eles podem sair para beber. Ele pergunta sair para quê e ela pergunta como assim e mais uma vez ele pergunta sair para quê. Ela fala que pensou que ele quisesse conhecê-la. Ele fala que ele queria, mas que ela tem um namorado. E fala que ele não quer estragar o relacionamento de ninguém. E em seguida fala também que ele não quer ser o tipo de pessoa que faz uma coisa como essa. Ela pergunta se então ele vai ficar ali se fazendo de difícil. Ele fala que não está se fazendo de difícil, mas que no começo ele pensou que ela fosse solteira. E diz também que ele não quer interromper nada. Ela fala que ele não vai e ele pergunta como assim. Ela diz que ele não precisa saber. Ele pergunta se ela está em um relacionamento, como isso iria funcionar. Ela fala que não sabe e diz que eles vão ter que descobrir. Ela diz que eles deveriam conversar saindo para beber. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz por que ele a abordou. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque desde o começo ele queria falar com ela. Ele pergunta e aí e ela fala e aí que desde o começo ele queria conhecê-la. Ele diz que sim, fala que ela é incrível e tudo, mas que isso foi antes dele saber que ela tem um namorado. Ela fala que ele disse que eles poderiam ser amigos e diz que não tem problema algum. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não deve tolerar esse tipo de coisa. E mais uma vez ela fala que ele não precisa saber, então ele pergunta por que ela mencionou o namorado dela no começo. E fala que
ele gostaria de saber por que ela decidiu voltar assim de repente. Ela diz porque ela acha que ela vai ficar muito bem dentro do carro dele, então ele diz que ela voltou por conta do carro dele. E ela começa a rir, mas ela diz que não e fala que não foi só por causa do carro. Ele pergunta então por que foi e ela fala que foi por causa dele. Ele pergunta se foi por causa dele e ela diz que sim. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Juliana. E depois de também perguntar de onde ela é, ele diz que vai sair. Ele fala que ela disse que o nome dela é Juliana e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo eles estão juntos, mas ela diz que não quer falar sobre isso. Ele pergunta se ela pode dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta muito do que vê e pergunta se ela frequenta academia e ela diz que todos os dias. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e em seguida a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro, ela pergunta por que ele a abordou. Ele fala porque ele não sabia que ela tinha um namorado e nem que ela tinha esse tipo de mentalidade. Ela pergunta que tipo de mentalidade se ele está questionando a atitude dela. Ele fala que ele sabe que ela só voltou por causa do carro dele, que se não fosse o carro dele, ela continuaria andando. E ela pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ele pergunta se ela voltaria se não fosse o carro dele. E como ela fala que isso não faria diferença, ele fala que ela é uma mentirosa. Ela diz que ela não está mentindo e ele fala que já ouviu o suficiente. E em seguida diz que ela é interesseira. E ela pergunta interesseira e ele fala que foi essa a impressão que ela passou para ele. Ele pede para ela sair e ela pergunta se ele está expulsando. Ele pergunta por que ela ainda está ali e ela fala porque eles estão conversando. Ele fala que já disse tudo o que tinha para dizer e pede para ela sair. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar a caminhada. Holanda pergunta se ela é a senhorita independente por conta da camisa dela. E ela diz que sim e fala que ela faz as coisas dela e que ela tem o próprio negócio dela. Ele fala que o nome dele é Landa e diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e diz que o nome dela é Britney. Ele fala que é um prazer e pergunta da onde ela é. E ela diz que é da Flórida. Ele fala que entendeu e diz que ele é de Nova York. E ela diz que Nova York é legal. Ela fala que é um prazer e pergunta se ele mora ali mesmo. Ele fala que mora, então ela diz que tudo bem e diz pra ele se divertir. Ele fala que talvez eles pudessem se conhecer, mas ela fala que não sabe e diz que ela não tem o costume de conhecer pessoas assim na rua. Ela fala que agora ela está cansada, precisa ir para casa tomar um banho e que ela está muito ocupada. Ele pergunta o que ela faz, ela diz que é artista e que também trabalha com entretenimento. Ela fala que ele parece ser um cara interessante, mas que agora ela precisa mesmo ir. E ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que já que é assim que ela quer, tudo bem. E quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela pergunta se agora ele está morando ali e ele diz que sim. Ela pergunta se ele está gostando e se ele gosta de sair, mas ele fala que prefere viajar. Ela pergunta se ele gosta de viajar e fala que ela pode viajar com ele. Ele pergunta se ela gosta de viajar e ela fala que ela gosta e que ela gosta também de jantares luxuosos. Mas ele a interrompe e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que não sabe, mas que ela pode deixar o que ela ia fazer para depois e que eles podem sair. Ele fala que pelo que ele entendeu, ela não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela diz que agora ela tem tempo e que eles podem sair para beber. Ele fala que estava tentando conversar com ela, mas que ela não estava interessada. Ela fala que agora, se ele quiser, eles podem sair, mas que ela só precisa tomar um banho e diz que ali está muito calor. Ela pergunta se ele não se importar, se ela pode entrar, mas
ele pergunta entrar pra quê, e ela diz pra ela poder sair do calor. Ele fala que eles podem conversar dali mesmo e ela pergunta se ele não está mais interessado. Ele fala que ele não vai se interessar em uma mulher que não está interessada nele. Ela fala que gostou dele, que eles poderiam sair para tomar um coquetel e ele pergunta por que ele faria isso. E em seguida também diz que ela acabou de deixar claro que não estava interessada. Ela fala que ela é uma garota muito ocupada e que ela se incomoda quando muitas pessoas se aproximam dela. Ele pergunta qual a verdadeira intenção dela e ela fala que ela só gostaria de se divertir e que não sabe do que ele gosta. Ela pergunta se ele gosta de praia, de filmes e ele pergunta se ela gosta desse tipo de coisa. Ela diz que ela também gosta de ficar em casa, ficar na banheira, hidromassagem, jacuzzi. Ela diz que se ele quiser, algum dia desses eles podem fazer alguma coisa. Ele fala que não sabe, mas que vai pelo menos pegar o número dela. Ele fala que vai pegar o número dela e quando for conveniente pra ele, ele liga. E ela diz que tudo bem. Ela diz que se ele quiser, eles podem fazer alguma coisa e que deu pra ver que eles gostam das mesmas coisas. Ela pergunta se ele gosta de sushi e ele diz que sim. Ela fala que eles gostam de gastar dinheiro e ele pergunta como assim. Ela fala que dá pra ver que ele não é um falido. Ele pede o telefone dele, mas ela pede pra ele esperar e fala que ela está colocando o nome dela. Ela pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora, mas ele diz que não e fala que ele vai nessa. Ela pergunta se ele tem certeza e em seguida diz que tudo bem.